Estamos aqui no Juventude Prateada, na plataforma Multiprosa aqui da CDL BH, para poder falar sobre... Falar não, nós vamos fazer uma homenagem que eu fiz em vida, né? Então eu fico muito feliz de ter feito essa homenagem em vida, mas para poder falar um pouquinho sobre a trajetória da Dona Noemi, do Salão do Encontro, e falar o que é o Salão do Encontro hoje, qual que é a representatividade. Eu tive a possibilidade de conhecer o Salão do Encontro há um bom tempo, quando uma amiga, Ana Roberta, do Senac, me chamou para ir lá. E eu não tinha noção, porque o nome Salão do Encontro eu achei que fosse, sei lá, uma reunião de pessoas num salão. E aí, quando eu cheguei e vi aquele monte de artista, aquele monte de criança, num lugar maravilhoso, tendo aula debaixo de árvores, com aula de circo, eu falei, gente, quem pensou isso aqui? Há um tempo atrás era extremamente visionário ou visionária. E aí me levaram para conhecer a Dona Noemi. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje a gente está aqui com a Lourdes. A Lourdes está no Salão do Encontro há um bom tempo, né? Vai falar para a gente também sobre isso. Mas antes disso, Lourdes, eu queria que você se apresentasse, falasse para a gente aqui quem é você, quais são os projetos a que você se dedica, para a gente conhecer um pouquinho e depois explorar seu conhecimento. Sim, que bom. É muito bom estar aqui com vocês e poder falar do trabalho. Mas Lourdes, né, a Lourdes Leite que está aqui, eu sou mineira, nascida em Inhapim, mineira da Olha, eu conheço Gema, Inhapim. Que Inhapim. legal. Moro em Betim desde 76, logo quando foi o boom, né, da indústria ali na cidade. Iniciei minha formação em magistério na época em que eu entrei no Salão do Encontro como professora de educação infantil. O ano era 93, né? E hoje, à medida que eu fui desenvolvendo, né, e conhecendo também o terceiro setor, fui me profissionalizando e fiz administração de empresas e depois me especializei em gestão de projetos sociais, culturais, né? E projetos eu me encontrei, né? E ainda hoje, né, à medida que eu fui me formando, posso dizer já cerca de 20 anos que eu estou só nessa área de projetos, Então você saiu da sala de elaboração, aula e hoje você está na gestão na mesmo. gestão de projetos. Aham. Né, e atuo diretamente na gestão de projetos, captação de recursos do Salão do Encontro e também com assessorias a outras organizações. Não é uma área que eu particularmente goste, não. Tem que gostar mesmo, né? Tem que gostar. Porque largar a sala Mas de aula para ir para gestão é. não, e por um tempo eu sentia que era um trabalho frio, distante das pessoas. Mas à medida que eu fui entendendo que a relevância desse trabalho para que É. lá na frente os projetos pudessem acontecer e as pessoas pudessem ter um lugar, né, ter um recurso, aí eu me apaixonei. Falei, Não se eu tem posso como. contribuir. E às vezes, sempre que posso, eu dou uma fugida, saio do escritório e vou me encontrar com as crianças e vou circular ali, buscar inspiração. Nossa, ali dá para respirar bastante. Sim. Quando que o Salão do Encontro foi criado? Ele foi criado em 1971. Então foi Inicialmente, antes de você chegar para Betim. foi. A década de 70 foi a década em que a indústria, né, estava se desenvolvendo ali com a montadora, com a Fiat, e logo em seguida a refinaria, Gabriel Passos. E aí as famílias vieram do interior com essa expectativa. E minha família foi uma dessas, que veio com 9 filhos pequenos, desembarcaram aqui na rodoviária, no centro de Belo Horizonte, com toda essa perspectiva, né? E aí, o Salão do Encontro, criado pelo Frei Stanislau em 71, inicialmente ele tinha um braço muito forte com a Igreja Franciscana, a Igreja Católica, e aí o Frei cuidava desse lado religioso das pessoas, né? Aconselhava, ajudava com doação de medicamentos, mas as famílias estavam se tornando cada vez mais numerosas e a vulnerabilidade, né, naquela época era gigantesca, muita fome, não tinha escola. E o Frei conheceu a Dona Noemi, que era uma jovem que morava em Belo Horizonte nessa época, e ali ela estava estudando magistério e fazia um trabalho social na Vila dos Marmiteiros, que é a região onde está a PUC Coração Eucarístico hoje em dia, Olha, né? e tem esse nome ainda ou não? Não As tem. pessoas não Se chamam você mais, procura, né? não tem. Mas existe naquela região uma rua que chama Rua Noemi, em Ah, tá. homenagem a ela. Sei. E aí, a dona Noemi fazia esse trabalho social na Vila dos Marmiteiros. Ela sempre contou que era também uma região muito vulnerável. E nessa época, o pai havia comprado uma fazenda em Betim. Betim estava começando a se desenvolver, né? E a família, então, se mudou para Betim.
E ali ela já tinha formado magistério e começou a lecionar na cidade, em escola estadual e tudo mais. Só que a dona Noêmia, ela sempre foi além do seu tempo. Uhum. Ela sempre estava se desenvolvendo. Por exemplo, ela foi a primeira mulher a estudar artes industriais. Então, ela aprendia como trabalhar com marcenaria, como trabalhar com argila. A única coisa que ela não gostava era eletricidade. Ela falava que essa disciplina não gostava, que ela tinha medo, mas ela trabalhava com vários tipos de materiais, né? E também na rede estadual. Só que na rede estadual, ela se sentiu presa com aquele sistema, né? Que era uma professora que hoje os ex-alunos dela da época são os secretários do município, de governo, são presidente da Câmara, grandes empresários da cidade que foram os primeiros alunos. E eles lembram como ela era moderna naquela época. Uma professora que chegava, sentava na carteira e as outras todas, né, ponderadas, né, no padrão, e ela toda fora do padrão. E ela não se encontrou nesse meio, assim, público, digamos assim. E o Frei Stanislau, então, tomou conhecimento dessa professora, que já fazia um trabalho social, começou a se aproximar e a convidou para participar com ele desse projeto que ele havia iniciado. E aí, Dona Noêmia, então, começou a juntar essas famílias, que eu falei que eram numerosas, né, com crianças pequenas, e viu que a realidade ali era gritante, assim, as pessoas realmente não tinham o que comer, né, a moradia era precária. Ela se juntou ao Frei e começaram, então, com a oferta do alimento. E essa oferta do alimento gerou um apelido que o Salão do Encontro tem até hoje, que é cantina. As pessoas de Betim, que cresceram, falam até hoje, cantina, vamos à cantina, né? Porque as pessoas iam Pra especificamente para se alimentar. E alguns para continuar o aconselhamento com o Frei. O Frei Stanislau casou mais da metade de Betim. Ele era um querido, assim. E junto com a visão da Dona Noêmia, então eles faziam um trabalho espetacular. E aí a Dona Noêmia, então, começou a fazer alguns movimentos. Por exemplo, ela juntava os amigos para reformar as casas, as moradias. Então, fez esse movimento também das moradias do mutirões, né? E o Frei sempre ali dando essa liberdade para ela trabalhar. E ela começou a desenvolver o trabalho social. Só que ela viu que só a oferta do alimento não trazia transformação da realidade daquelas pessoas. Ela começou, então, a identificar, começou a perguntar se alguém tinha alguma habilidade, se alguém sabia, se tinha algum ofício. Foi onde ela descobriu os grandes artistas que trouxeram todo esse conhecimento do interior, né, aqui para a nossa região metropolitana. Então, ela descobriu grandes marceneiros, tecelãs, cesteiros, e foi conseguindo insumos, adquirindo insumos, as pessoas produzindo. Quando tinha uma remessa boa, ela contava e ria, tio Flávio, que ela falava assim, eu ligava para minhas primas e falava, olha, vou fazer uma feira e vocês vão chamar suas amigas Pra e comprar tudo para ajudar a gente essa precisa turma. vender. Precisamos vender. E aí foi movimentando. E isso foi ganhando corpo, né? E o trabalho foi crescendo, ela foi conseguindo captar recursos até do exterior. E chegou num ponto que a igreja não queria mais continuar, o Frei foi transferido. E aí ela deu andamento ao projeto, mudou o estatuto, ele passou a ter uma autonomia, né? E ela continuou dando andamento ao Salão do Encontro, que no início era Serviço Assistencial São Francisco de Assis, e a partir dessa época, mais ou menos uns 5 anos depois, se tornou Serviço Assistencial Salão do Encontro. E aí ela nunca mais parou. Eu lembro quando eu fui visitar pela primeira vez, algumas coisas me chamaram muita atenção, várias coisas, né? Primeiro que a gente estava almoçando e lá tinha a rua que liga, né, um espaço ao outro espaço também do salão, e todo mundo passava na rua, parava numa janelinha para pegar comida. Você está falando da cantina aí, que é o nome cantina, me veio essa associação porque qualquer pessoa que chegasse na janelinha ali pegava comida. Além dos alunos que estavam sentados, que eram milhares, né? Centenas de alunos ali, os funcionários que almoçavam. Então, isso me chamou muita atenção também. E aí, depois de conhecer todo o ambiente, tinha aquelas aparelhos de tecelagem antigos, ainda tem lá, não tem? Tem. Mas ainda tem aula nesses materiais? Tem. Que são os tradicionais, né? Isso, são que formaram muita gente. Exatamente, os primeiros teares. Porque essa metodologia do tear, ela é inclusive registrada no livro de saberes como patrimônio imaterial de Betim, né? Porque é uma técnica preservada, como você disse, é original, é todo manual, não tem nada mecanizado, né?
E aí hoje, você relembrando esse movimento todo, o salão, à medida que, né, a economia mudou, os Uhum, recursos mudaram, né, a instituição ela também se adequou à realidade. Então, algumas oficinas hoje não existem mais a produção lá dentro, né, uhum, como marcenaria, cerâmica para venda, cestaria. Mas o Tear Mineiro ele existe, nós temos algumas tecelãs que são parceiras, que elas criaram um coletivo, que chama Coletivo Laços do Encontro, né? E que oferecem treinamento, produzem, venda. Então, hoje nós recebemos uma média anual, mais de 1.200 alunos da rede pública que vão conhecer esse processo dentro de uma perspectiva de educação patrimonial, conhecer a uhum. nossa história, a nossa cultura, os saberes, né? Então, aqui, se você vier aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem o Museu de Artes e Ofícios, Isso. né, onde tem os teares, né, todos como que eu posso dizer, os instrumentos de Aham. trabalho, né? E lá as pessoas vão ver ao vivo. Eles Uhum. vão ver os Ah, porque lá no coisa instrumentos, tem um ou outro, mas é vídeo, é né? vídeo, É. são registros, né? E no Salão do Encontro elas mantêm esse processo ao vivo, resgatando Aham. de tradição, né, de geração a geração, uma tradição mantida, né, que também lutamos dia após dia para que esse conhecimento, esses saberes sejam transmitidos. E isso é muito importante para nós, porque nos Uhum. remete à tradição mineira, mas sobretudo à história do Salão do Encontro lá na origem, né? É. A origem E dele. hoje, como que o Salão do Encontro está? Hoje o salão expandiu, tivemos essas adequações, como eu te Uhum. disse, né? Quando você conheceu a primeira vez, certamente nessas oficinas você talvez tenha observado um grande número de idosos, de Uhum. pessoas com deficiência, né? Isso. Tem Então, até para a gente fazer esse adendo, quando vocês me mandaram quando inauguraram o memorial, né? Vocês me mandaram um vídeo, e nesse isso, vídeo tem um vídeo bem antigo dela lá, Dona Noemi, que é uma pessoa que veio de Luz, né? Da cidade de exato. Luz para Belo Horizonte, que vale a pena conhecer a história e que eu acho que assim, nós homenageamos pouco pelo tanto que ela fez, né? Quanto mais homenageasse, ainda seria pouco, mas ela recebia pessoas, dá para ver claramente no vídeo, as pessoas chegando com deficiências, pessoas com síndrome de Down, Sim, numa época que ninguém falava, nem pensava em falar em inclusão, né? exatamente. E por isso que eu digo que ela foi realmente muito à frente da época dela, né? Do tempo dela. Aí, Essa época em que começou o projeto, essas pessoas ficavam em casa. não podia sair, Não podia não. sair, ninguém Ninguém conheciam. queria. E ela falava: não vem que tem espaço, é aqui que é o lugar deles. É. E ela fazia um trabalho tão profundo, né, que a dona Noemi é um ser de luz mesmo, Uhum. duplo sentido, assim, né? Tanto do Da nascimento da cidade de cidade. luz como um ser iluminado, que ela enxergava além do que qualquer um enxergava, né? Ela enxergava a pessoa na sua essência e acreditava no potencial. E ali tinha um processo que ela fazia, que a pessoa ela ia passar por várias oficinas para dizer em qual delas ela se identificaria. E Uhum. aquela que ela melhor se identificasse, Ela, ela ia se desenvolver. é. E ali as pessoas iam se descobrindo grandes artistas, né? E tinha um caso que ela sempre contou do São José, que ele era cego 100%, não tinha nenhuma visão, e ele fazia os novelos. E às vezes a pessoa acha que enrolar o novelo é facinho. Facinho, Não é, tem todo um processo que ele tem que ficar certinho, senão a tecelã não consegue, né? Fazer com que ele cumpra a função ali Uhum. adequadamente. E aí o seu José falava assim, o meu trabalho é tão importante que se eu não fizer o novelo, a tecelã não consegue fazer o tecido, o cliente não vai ser atendido, né? Porque nós vendíamos muitos tecidos. E aí sempre ela trabalhou isso, o valor das pessoas, para além da limitação ou não que ela se apresentava. E teve uma época que tínhamos 300 artesãos. Desses 300, Nossa. quase 100 eram pessoas com diferentes tipos de deficiência ou Uhum. condições, né, atípicas que a gente fala, que nós falamos hoje. E o lugar era para isso. E não tinha lei de inclusão, não tinha cota, É. né? Então as pessoas estavam ali, uns conseguiam ter uma produção, né, até certo ponto, outros faziam meio que uma terapia, mas que estavam contribuindo com esse processo Uhum. também. E era um lugar mesmo. Muitas pessoas se casaram, se encontraram, estudaram, né? E são grandes professores. Hoje o Salão do Encontro mantém essa metodologia, como eu te disse, não só nesse TEAR, mas nas unidades de ensino, as crianças aprendem pelo processo educacional, Uhum. né?
E os instrutores, em sua maioria, são artesãos que passaram por todo o processo, se desenvolveram e hoje são os professores. Muito legal. Né? Eu lembro quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa fazendo fuxico. E aí me mostrou como é que fazia. O outro fazendo cestas, né? Sim, sim. Mas e hoje? Como faz tanto tempo que eu não vou, como é que tá hoje? Tem aula para as crianças? Tem adolescente? Como é que tá? Tem. O salão hoje nós estamos indo para a sexta unidade. Né? Em 2015, de 15 para 16, houve uma mudança de gestão. A dona Noemi passou o bastão para os nossos diretores que temos hoje, que é o Frederico Bicalho e a Roseli Santos. Roseli é de Betim também. O Frederico é daqui de Belo Horizonte, é sobrinho neto dela, entrou como voluntário para ajudar e se apaixonou pela causa, nós não deixamos ele embora mais, né? E aí, o salão, além da matriz, onde você conhece, o trabalho que começou em 71, em 2006, a dona Noemi inaugurou em parceria com a Texid, na época, a unidade Filhote. Já vai fazer 16 anos essa unidade, né? Ou quase 20, se não me engano. Depois, nós, em 2017, abrimos o primeiro serviço de acolhimento para criança, que é o serviço de acolhimento para aquelas crianças que não têm a família, ou que a família não tem condição de ficar, em Vespasiano. São duas casas em Vespasiano, né? E aí, em Betim, nós temos, no mesmo espaço que acontece o filhote, o jovem dependente, que são capacitações de jovens, que esse você tem que conhecer, que é capacitação em transista profissional, panificação, barbeiro e cabeleireiro. Que são jovens. São jovens e nós caminhamos com eles por um tempo também. É um encaminhamento para o mercado, mas são jovens de maior vulnerabilidade da região, às vezes jovens, né, que fazem parte de acolhimento. De alguma forma, eles não têm tanta oportunidade lá fora. Em 2022, nós iniciamos o serviço de residência inclusiva, que é um acolhimento também, mas um acolhimento de jovens e adultos com deficiência, que a família também não tem condição de cuidar. Isso onde? Em Betim. Em Betim também. Mas no mesmo espaço ali, não? Num outro local que chama Condomínio Social, que é um projeto que a dona Noemi também tinha idealizado de apoio à moradia. E dentro dessa perspectiva da residência inclusiva, nós não tínhamos mais o atendimento da pessoa com deficiência na oficina de artesanato. E agora nós resgatamos através do serviço de acolhimento. Então, temos a primeira casa com 10 acolhidos e estamos ampliando a segunda para mais 10 acolhidos também. Encontros de irmãos que estavam separados há muitos anos. Assim, interessante, quando a gente fala 10, parece muito pouco, né? Não. Mas se você traz um, se você consegue trazer um... É um impacto muito grande. E são pessoas, porque esse serviço da residência inclusiva acontece também em parceria com o município. Vários desses programas nós temos a parceria com os municípios. Vespasiano, Betim. Haviam pessoas que estavam fora da sua cidade há 20 anos, assim, não tinha contato com ninguém da família, mais distante que seja. Então, o objetivo é trazer a pessoa para uma condição até resgatar vínculos, né? E agora, recentemente... a convite da Petrobras, nós estamos ampliando, vamos abrir a 6ª unidade em Ibirité, que é o projeto Encontro com a Infância. E eu vim com essa camisa, fazendo uma menção, vira ali, ó, né? Até virar essa camisa, que é o projeto Semeando, que é um projeto que eu tenho alegria de coordenar, já vai, acho que se não me engano, 8º ano, ele está na 4ª edição, se não me engano, agora indo, que é um projeto que é patrocinado pela Petrobras, ele já foi patrocinado através de lei de incentivo, e assim, esse ano em si, que é o ano em que o Salão do Encontro completa 55 anos, nós completamos em outubro, né? É um ano também que nós completamos 30 anos de parceria com a Petrobras. E o salão, lembra que eu te falei que lá na década de 70, que as famílias vieram e tal... O salão foi a primeira instituição a formalizar a parceria com a refinaria Gabriel Passos, para atender parte dessas famílias, né? E ali eu falo que nós crescemos junto com também o desenvolvimento da indústria. E quando eles chegaram para a gente, né, e falaram assim, olha, nós estamos com vocês com o projeto Semeando, aqui em Betim, é um projeto que faz esse trabalho da preservação da cultura, das visitações, o trabalho... que apoia com libras, com canto coral, com a arte e educação, né? As crianças fazendo argila, fazendinha, tecelagem. Eles falaram, nós queremos levar um pouco desse trabalho para Ibirité. E não tem outra instituição a não ser o salão
para levar essa essência para lá. E nós queremos um recorte, nós queremos propiciar às crianças de lá o que as crianças de Betim têm aqui. E nós ficamos assim, lisonjeados, né? Vocês começaram quando isso? Isso foi a primeira conversa em 22, 23 formalizou a parceria, agora nós estamos construindo as edificações, né? Foi adquirido um imóvel na região do Jardim Montreal, que é bem próximo ali também na Regap, e foi feito todo um diagnóstico também para definir a faixa etária. É um projeto que vai atender de 3 a 7 anos, crianças no contraturno escolar, crianças da rede pública no contraturno escolar. E aí nós vamos ter, né, parcerias tanto com a educação como com a assistência social para atuar também com as famílias de maior vulnerabilidade. E é um projeto que, além das oficinas, que lá nós vamos ter também a fazendinha, a pintura, a tecelagem, a leitura debaixo da mangueira naqueles toquinhos, isso, né? Então, é essa amostragem mesmo desses saberes, mas trazendo o aprendizado para o lúdico, né? Podendo acolher também crianças atípicas. E o que é legal é o seguinte, que o projeto ele também vai ter um acompanhamento das famílias, né? Um projeto que já vai nascer com uma equipe técnica, com assistente social, com psicólogo, para ter uma escuta qualificada e poder caminhar um pouco mais com essa família, né? E levando mesmo um pouco dessa essência do salão lá. Muito bom. E com isso, tio Flávio, hoje a instituição atende cerca de 1.600 crianças e adolescentes, né, e jovens diariamente, né? Nós vamos passar a atender quase 2.000 diariamente com essa população de Birité. Tomara que não só a Petrobras, mas outras empresas também tenham interesse e busquem vocês que já têm know-how para poder fazer com que outras comunidades, né, também recebam o que vocês fazem, porque é um trabalho de muita seriedade. Ninguém se estabelece por mais de 50 anos se não for sério, né? E que tem impacto real, né? Então, assim, eu até falo que Minas tem tantos projetos que a gente admira, que não aparecem, às vezes, numa mídia, uma grande mídia, mas que a gente sabe que o impacto é real, né? Que faz uma diferença na vida das famílias. Você está falando do acompanhamento da família aí, não adianta nada você ter o menino ali sendo bem cuidado e recebendo afeto dentro da escola e chegar em casa numa família desestruturada, né? Ele vai ter um momentinho de afeto, mas a maior parte que ele passa com a família ou na comunidade dele, ele não tem esse olhar. É exatamente isso. Então precisa realmente de fato ampliar, né? Lógico que a gente não pode sair ampliando também, senão perde muito o sentido. Tem que ter o pé no chão, tem que ter o pé no chão. Mas fico muito feliz quando vocês dão mais um passo, né? E assim, com muita alegria, porque nós queremos chegar ali naquela cidade para ser um apoio, ser um braço mesmo, né, para a população em geral. E nós já tínhamos algum relacionamento com a população de Birité por meio das visitações das escolas. Né? Então, teve um ano que foram mais de 1.000 crianças somente de Birité. E as crianças chegavam lá e falavam assim, é um sonho, eu nunca vi isso na minha vida. Mas é lindo mesmo. E assim, e outra novidade também foi a constituição do Museu Memorial Noemi Gontijo, que você mencionou, né? Que nós inauguramos no centenário dela. E que ela também faleceu já com 100 anos. Já com 100. Foi inaugurado antes dela falecer. Sim. A inauguração foi no dia 30 de março, né, no dia da comemoração do centenário dela. Ela completou 100 anos, dia 28 de março. E nesse dia nós fizemos a transmissão da celebração online para que ela pudesse assistir. O médico não liberou para ela vir, né, porque ela poderia ficar muito emocionada. Ela acompanhou tudo. Sempre a gente gravava os vídeos, levava, mas a nossa expectativa é que ela pudesse conhecer, né, o memorial. De longe ela conheceu. Mas aí, quando foi em julho, ela adoeceu, né? Ela teve uma pneumonia muito forte e aí não conseguiu, né? O corpo dela também já estava bem debilitado, mas ela foi assim, um passarinho, sabe, assim, descansando. E que deixou inspiração, né? Que deixou não só inspiração, mas deixou uma obra, né? Exato. Então para nós é uma alegria muito grande que ela tenha deixado. Eu tive contato com ela uma vez só. E nesse único contato já foi uma aula que toda vez que eu te encontro eu falo o que ela me falou naquele dia. Mas a gente tem que agradecer muito a vocês. Então leve, né, em nome aqui do nosso programa, um abraço a todas as pessoas que trabalham, que se voluntariam, que estudam no Salão do Encontro.
e que a gente possa ver aí notícias cada vez, né, de empresas que abraçaram a ideia e que levaram a metodologia que vocês têm para outros lugares. Isso. A gente só tem que te agradecer pela presença aqui, por falar tanta coisa boa. E nós que agradecemos. E essa metodologia nós terminamos agora de sistematizar justamente por isso, para a gente poder conseguir levar essa essência para outros lugares. Isso mesmo. Né, Fala pra gente ali onde que as pessoas podem conhecer, como que as pessoas conhecem o Salão do Encontro. O nosso site é salãodoencontro.org.br. Para marcar uma visita, né, nós temos, além do espaço, um memorial no M. Gontijo também, que agora é um museu registrado. O e-mail visitas@salãodoencontro.org.br, ou então falar conosco pelo telefone 31 3532 4911. Ok. Lourdes, obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Valeu. Pessoal, a gente fica por aqui e a gente se encontra num novo episódio. Até lá.